E aí pessoal, tudo bem? Esse é o canal Fix Física, eu sou o professor Pedro e hoje nós vamos para a nossa aula de estudo dos gases, beleza? Então, antes de começar o estudo dos gases propriamente dito, a gente tem que estudar as variáveis de estado. Por quê? Objetos que são sólidos, eles não alteram o seu formato, muito menos o seu volume, quando postos em um determinado recipiente. Já os líquidos, quando a gente muda ele de recipiente, ele tende a mudar o seu formato. Se eu pego uma quantidade de água que está num globo, num aquário esférico e ponho essa água dentro de um aquário cúbico, é provável que ele vá tomar a forma cúbica, certo? Mas o volume continua o mesmo. Se eu pego uma quantidade de 1 litro de água e despejo num recipiente em que ele cabe 2 litros, é provável que a água ocupe apenas a metade. Certo? Então o volume é definido, o formato não. E nos gases? Nos gases nem o volume e nem o formato é definido, certo? Então por isso que a gente precisa conhecer as variáveis de estado para que a gente consiga interagir melhor com os gases, beleza? Então quais são essas variáveis de estado? São essas três que estão listadas aqui: pressão, volume e temperatura. A pressão é a intensidade do choque das partículas com a parede do recipiente. Então, quanto mais choques forem efetuados entre o gás e as paredes do recipiente, maior será a pressão, certo? O volume é exatamente o volume, o espaço em que o gás ocupa, certo? Normalmente, o volume vai ser dado pelo tamanho do recipiente que esse gás está imerso. E a temperatura, como a gente já viu, é o grau de agitação das partículas. Então, nós temos uma relação entre as variáveis de estado. Por quê? Quando eu aumento a temperatura, eu também aumento o grau de agitação das partículas. Consequentemente, essas partículas vão começar a se chocar mais violentamente com a parede do recipiente. Logo, temperatura influencia no aumento da pressão. Se as paredes do meu recipiente forem elásticas, aumentar a pressão é aumentar também a força com que essas partículas agem sobre ele. Então, aumentando a pressão, eu posso ter um aumento do volume, certo? Só que pressão e volume são inversamente proporcionais, porque ao mesmo tempo em que eu aumento o volume, eu aumento a área de contato. Matematicamente, se a gente lembrar lá da hidrostática, a gente vai ver que pressão é igual a força sobre área. Então, aumentar o volume é também aumentar a área de contato. Consequentemente, aumentando o volume, eu tenho um decaimento da pressão. Beleza? Então, veja bem, quem relacionou essas variáveis de estado numa única equação foi um rapaz chamado Clapeyron. Ele me disse que o produto pressão-volume é diretamente proporcional à temperatura. Aumento a temperatura, eu tendo a aumentar a proporcionalidade, o produto pressão-volume. Mas não só essas três variáveis, elas estão se relacionando. Nós temos também o número de mols, que me dá a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de partículas de um gás, e uma constante muito especial chamada de constante universal dos gases. Essa constante, apesar do nome ser constante, nós podemos assumir dois valores muito comuns aí nas questões que vocês se encontram, que pode ser o valor de 0,082 ou o valor de 8,31. Quando é que nós vamos utilizar 0,082 e quando é que nós vamos utilizar 8,31? 0,082 nós utilizaremos quando a pressão e o volume envolvido, respectivamente, estiverem em atm e o volume estiver em litro dividido mol Kelvin. E 8,31 nós utilizaremos quando a pressão for em Pascal e o volume for em metro cúbico dividido por mol Kelvin. Lembrando que a temperatura sempre estará em Kelvin. Todo o processo termodinâmico nós vamos sempre assumir a temperatura em Kelvin. Então, se vier na questão temperatura em Celsius ou temperatura em Fahrenheit, vocês têm que converter para a temperatura em Kelvin, né? Nossa
segunda aula desse módulo tratou de conversão de temperatura. Então, volta lá, dá uma estudadinha, certo? Se não lembra, para a gente prosseguir no assunto. Então, vamos bem. Se nós temos aqui que N vezes R são constantes dentro de um recipiente no qual ele seja perfeitamente fechado, que a gente chama de recipiente hermético, certo? Nem entra gás e nem sai gás do meu recipiente. Logo, o número de mols, ele também passa a ser constante ao longo do tempo, beleza? Então, se N vezes R é constante, peguei o T que estava multiplicando e passei lá para o outro lado, dividindo. Tá vendo aqui? Dizer que algo é constante é dizer que o produto inicial é igual ao produto final. Logo, PV sobre T inicial, que é igual a N vezes R, estão vendo aqui, é igual a P, pressão final, volume final, sobre temperatura final. O nome disso aqui é Lei Geral dos Gases. Alguns livros vão chamar de Lei Geral das Transformações Gasosas, certo? Que vai definir as nossas 3 transformações gasosas. A isobárica, a isocórica ou isovolumétrica. Isocórica e isovolumétrica é a mesma coisa. E isotérmica. Belezinha? Então, espera um pouquinho aí que nós já vamos falar dessas 3 transformações, beleza? Jazinho a gente volta. Voltando aqui, meus amigos, então nós vamos agora entender como funcionam as transformações gasosas, certo? A primeira que a gente vai ver é uma transformação do tipo isobárica. Transformação isobárica são transformações que acontecem a pressão constante. Dizer que a pressão é constante é dizer que a pressão inicial da transformação é igual à pressão final. Se a gente faz isso na nossa lei geral dos gases, digo que a pressão final é igual à pressão inicial, esses dois valores são iguais, como eles estão multiplicando, vai acabar cortando ou dividindo um pelo outro e dando igual a 1. O que não vai influenciar na nossa equação. Então, como é que fica a nossa equação para uma transformação isobárica? Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. Nós temos uma razão de direta proporcionalidade. Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Vamos olhar para o gráfico. Num gráfico de volume e temperatura, numa pressão constante, numa transformação de pressão constante, conforme eu aumente o volume, eu também tenho o aumento da temperatura. Então, se eu dobrei o volume, a minha temperatura correspondente também deve dobrar para que a minha pressão fique constante. Caso eu diminua pela metade o meu volume, a temperatura acompanha. Certo? Então, numa transformação isobárica, nós temos que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se uma dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra também. E o contrário, se eu diminuo uma a 1/3, a outra a mesma coisa. Beleza? A próxima transformação que a gente tem é a transformação isocórica. Transformação isocórica ou isovolumétrica. Certo? Transformações que acontecem a volume constante, quando o recipiente ele não aumenta o seu volume, certo? Quando eu tenho uma transformação a volume constante, o que é que vai acabar acontecendo? Volume inicial é igual ao volume final. Então, corta, o que é que me sobra? Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. O que é que a gente pode perceber entre as nossas duas equações é que matematicamente elas são idênticas. Então, do mesmo jeito que na isobárica o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, numa transformação isocórica eu tenho pressão e temperatura diretamente proporcionais. Então, numa transformação a volume constante, eu dobro a minha pressão, consequentemente dobrarei a minha temperatura. Eu diminuo a temperatura, eu acabo por diminuir a
pressão, beleza? Então, essas foram as duas primeiras. Agora nós temos uma um pouquinho mais complicada, né? Um pouquinho com alguns detalhes, que nós vamos chamar de isotérmica, certo? Então, daqui a pouquinho a gente volta, só esperar aí. Valeu. Voltamos então aqui, pessoal, para a última transformação, que é a transformação isotérmica, certo? Então, como é que funciona a transformação isotérmica? Como o próprio nome já diz, uma transformação a temperatura constante. A temperatura inicial é igual à temperatura final da transformação. Então, se a temperatura inicial e final são iguais, dividindo pelo mesmo valor não altera a equação. O que é que nos resta? Que o produto pressão-volume inicial é igual ao produto pressão-volume final. Só que agora eu não tenho mais uma equação de direta proporcionalidade. Pressão e volume são inversamente proporcionais. E o gráfico agora muda um pouquinho. Em vez de eu ter um gráfico que é uma reta, eu tenho um gráfico que é uma hipérbole, certo? Então, como é que funciona? Com o aumento da pressão, eu percebo uma diminuição do volume. Com a diminuição da pressão, eu vou perceber o aumento do volume e vice-versa, certo? Então, em transformações a temperatura constante, eu vou ter aumento do volume, queda da pressão, aumento da pressão, queda do volume. Pressão e volume são inversamente proporcionais, beleza? E para fechar essa aula com chave de ouro, uma coisa que a gente tem que perceber nos gráficos de transformações isotérmicas é que, apesar da temperatura ser constante, eu posso realizar transformações a várias temperaturas, porém constantes ainda. Eu posso fazer um experimento a 300 Kelvin, eu posso fazer um experimento com temperatura constante a 500, a 600, a 900 Kelvin, certo? Então, quanto mais quente, quanto maior é a temperatura da transformação, mais distante o seu gráfico vai ficar dos eixos X e Y. Então, por exemplo, se a primeira transformação foi feita a 300 Kelvin e eu percebo agora que lá na minha questão vem um gráfico que demonstra uma isoterma mais distante dos eixos, provavelmente essa isoterma está num valor maior do que 300 Kelvin, certo? Então aqui vamos pôr como exemplo 500 Kelvin. O que é que a gente tem que perceber? Que sempre a isoterma mais próxima dos eixos tem menor temperatura e a isoterma mais distante dos eixos tem maior temperatura. Então a temperatura T2 é maior do que a temperatura T1, beleza? Então, essa foi a nossa aula de estudo dos gases. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal, certo? Não se esqueça também de seguir o Instagram lá, @Prof. Pedro Cunha, certinho? E sejam muito felizes nos seus estudos. Espero até a próxima aula. Muito obrigado. Valeu!